Niech się spełniają twoje wszystkie marzenia. Jo! No cholera, nie straż go, przecież to tylko osioł, no. Vuoi venire a casa con me? Basta, per favore, basta! Então, beleza, pessoal. Esse é o nosso Cine Debate aqui da Casa de Vidro. Estamos começando um novo ciclo, agora em maio de 2024, debatendo libertação animal e temas conexos a este, né? Então, hoje assistimos o filme EO, que é um filme polonês, do Skolimowski. E aí eu queria saber de vocês, para começar, quais são as primeiras impressões. O filme está bem fresco na memória, né? O impacto das imagens está bem vivo para nós. É sempre oportuno debater um filme nesse momento, né? Então, vocês podem rapidamente só se apresentar, cada um de vocês, para quem está nos assistindo. E as primeiras impressões, o que vocês sentiram ao assistir a odisseia desse burrinho EO nas telas nesse filme de 2022, né? São Paulo, eu vi uma perspectiva do animal aí, né? No caso o burro, né? Percebendo como o ser humano consegue entrar em conflito com ele mesmo, com o meio que ele vive, né? E na relação dele com os outros animais foi sempre tranquila, né? Mostrando que realmente o homem consegue ser pior do que os animais, vamos dizer, né? E, no caso, teve um momento que, no último mais pouquinho, ela mostrou um animal que era um robô, né? De 4 patas, e eu acho que ali seria, na minha visão, seria como o ser humano vê os animais, como se fosse um robô ali, né? Que, como se eles não tivessem sentimento, né? Tivesse aquela afinidade com o ser humano, né? E, no caso, essa consciência, acho que parte também de uma educação, né? Mostrou o pessoal de torcida, né? Que fica naquela confusão de álcool e tudo. E briga entre eles foi ver de um animal que estava inocente ali, né? Que sabia o que estava fazendo. Não tem mais tempo para falar, só para ser sucinto. Mas depois a gente pode voltar a esses temas do robô, dos hooligans, de vários temas que você trouxe, né? E você, Ana Paula, o que você achou do filme? Daqui a pouco. Protetora dos animais ficou muito emocionado. Então, daqui a pouquinho, quando você estiver preparada, você nos diz o que achou do filme. Gabi, quais são as suas impressões ao assistir pela segunda vez? O EO é um filme que ele traz várias questões, né? Que a gente pode percebê-lo de diversas maneiras. É a jornada de um burrinho ali que acaba passando por uma série de violências, uma série de opressões ao longo da sua caminhada ali e que ele vivencia, né, na sua própria pele e ele vê também, né? Ele assiste essas diversas opressões e eu acho que ele se conecta um pouco com outro filme que a gente vai assistir, que é o Terráqueos, né? Que é um clássico do veganismo, que mostra
a exploração dos animais nesses diversos momentos. Então mostra ali a indústria da carne, a indústria do entretenimento, né, que é como o Io começa, como um animal num circo, e só que de uma forma mais poética, né? Esse filme ele não é um documentário cru, nu ali, como é o Terráqueos, mas ele também desperta essas questões, a gente consegue perceber essas diversas opressões que o Io vai sofrendo ao longo da sua vida, que estão conectadas com o especismo, né? E também eu acho que uma questão que sempre me pega muito quando eu assisto esse filme é pensar, né? Eles mostram, no final colocam aquela mensagem, né, de que nenhum animal foi, o bem-estar dos animais ali foi a principal e tal, mas até que ponto você colocar um animal naquela situação é possível no sentido de você não estar o explorando. Também eu acho que é um assunto que sempre me pega, que dá um debate, assim. Até a primeira vez que eu assisti esse filme, a gente debateu por muito tempo esse assunto. Enfim, acho que esse é um bom tema. Quer falar agora, Ana Paula? Mais pra frente. Você, Guilherme, né? Bom, eu nunca tinha visto o filme, achei um filme bem interessante, gostei bastante. E eu acho que em primeiro plano fica toda a violência pelo qual o Will passa, né? E a questão do especismo ela é bastante presente no filme, só que eu achei um filme bastante interessante, porque sem querer fugir muito ao tema, mas a gente vê como a violência animal e o especismo está diretamente ligado com vários níveis de violência. Então é bem perceptível como tem várias camadas de violência, de preconceitos e de construções nocivas que a gente tem na nossa sociedade expressas no filme e observadas pelo ponto de vista do burrinho. Então, uma das primeiras cenas do filme que chama bastante atenção é quando o cara que trata dele no circo coloca ele para puxar bastante peso na carroça, e aí quando a moça que cuida dele, assim, que gosta dele, vai defendê-lo, ele já comete a violência contra ela. E aí, tipo assim, ao longo do filme é perceptível como a violência contra a mulher é bastante presente na nossa sociedade, tanto aqui quando a gente pensa na realidade brasileira, quanto mundialmente, né, até na Polônia. Então a gente passa pelo momento depois que tem a violência, por exemplo, contra a árbitra de futebol no jogo. Você vê que os hooligans eles começam a brigar entre si, só que a violência é direcionada para a mulher. Eles não se batem e não se agridem, fica só naquela provocação. Mas quando a árbitra lateral vai interferir no conflito, aí eles partem para cima dela, tomam a bandeira dela e partem para agressão direta. Daí também tem a questão que a gente pode talvez fazer uma interpretação mais ampla, que é do caso do cara do caminhão, que é um sujeito que representa bem assim toda a agressividade, né, tipo, presente assim, né, tipo, que a gente vê assim por parte do homem, né, enquanto gênero também, e toda a brutalidade e a falta de sentimentos de empatia, né. Então naquele momento ali ele tenta, com a moça que precisa de alimento, e talvez a gente pode até conjecturar assim, que talvez tivesse uma situação de ser uma refugiada, né, uma mulher negra, inclusive, outro nível de violência que a gente percebe. E aí ele tenta simplesmente ele trata ela praticamente como um objeto, né, não como um ser humano. E aí, assim, sem querer prolongar muito nesse tema, a gente vê que a Liv tenta, né, tipo, ele quase chega a cometer um abuso sexual contra ela, né. E, para além disso, é interessante pensar, né, como o especismo, eu lembro que veio em algum lugar, às vezes, não lembro onde foi, mas eu vi alguém comentando o seguinte, né, que uma das primeiras formas de discriminação que a gente é exposto e é ensinado pra gente, porque isso não é natural, isso não é dado do ser humano, é uma coisa que é aprendido, né, é um comportamento ensinado e aprendido, infelizmente, que é quando a gente é criança, que a gente aprende a diferenciar os animais. Por exemplo, a gente, talvez algum de vocês tenha até, ou quem está assistindo até tenha passado por isso e percebido isso, né? Quando a gente é criança, a gente entende que, sei lá, um gato e um cachorro é um animal que a gente faz carinho. Mas, por exemplo, um frango é um animal que você pode ser violento com ele, porque ele serve de alimento. Então, tipo, pô, você matar um frango, não tem problema você matar um frango.
o porco você pode passar a mão nele, mas ele vai virar a ceia de Natal, né? E ainda outros animais, né? Por exemplo, você vê a gente vai aprendendo a assim, fazer uma grande distinção, né? A primeira, acho que é o primeiro contato assim do ser humano, ainda mais enquanto criança, num estágio que é bem importante para o desenvolvimento, né? De toda a nossa psique, da nossa constituição, né? Você vai sendo ensinado isso, né? Vai sendo ensinado que animal é uma coisa suja, ou que determinados animais eles são passíveis de ser odiados. Pô, você pode odiar um pombo, você pode chutar um pombo, você pode matar um pombo. Você pode, sei lá, tipo um rato você pode envenenar ele, e aí, porque ele não é desejado naquele ambiente. Só que a gente não para pra pensar e questionar por que o rato está naquele ambiente, está naquela situação, e por que a gente tem uma grande infestação de pombos doentes, sabe? Então, assim, o filme eu acho que ele permite assim, uma discussão bastante ampla. E aí, no primeiro momento, é isso, assim, que chama mais atenção. Eu reitero novamente que é um filme muito bacana, achei bem interessante. Confesso que a parte ali pro rapaz que eu acho que é seminarista, fica meio confuso, assim, é uma quebra, assim, meio que de expectativa, assim, na linha temporal do filme, mas é interessante, bem bacana. É um filme, inclusive, que eu assisti de novo. Muito massa, valeu. Me chamo Ruth, não costumo assistir tipo de filme porque me causa um certo desconforto, assim como a nossa colega me causa um certo tipo de ansiedade. Esse, por ser mais artístico, achei tranquilo de assistir. Também acredito que ele traz uma perspectiva dos níveis e camadas de violência. Puxando o gancho do que você comentou, imagino eu que seja a violência ali realmente é sexual, de uma vez que ela é a madrasta da pessoa e tem aquele vínculo sexual. Mas o que eu acho interessante é mostrar essa camada em uma perspectiva de violência, em uma perspectiva do animal, para tirar um pouco desse contraponto do que a gente sempre tem no discurso. Então, só o observar você já consegue absorver. Não sei se é uma análise correta, mas o vermelho indica ali que vai ter a violência. Então, mesmo o Io indo atrás da tutora inicial, a primeira cena começa com o vermelho e ela tá usando o vermelho quando ela vai encontrar com ele. Então, por mais que seja ele em busca daquilo, né, a jornada dele seja isso, talvez represente como nós estamos tão imersos em uma violência que nós não entendemos que nós estamos nela. Então, assim, a gente busca aquilo, aceita aquilo como normal, como comum, que pode ser ligado com nossos hábitos de consumo, testes em animais e tudo mais, não sei se cabe esse link, mas eu enxerguei assim, que a gente normaliza um certo tipo de violência, choca nos outros tipos de violência, então, ai que bonitinho, ela foi ver ele e tudo mais, só que, né, é uma tutora de circo, treinou, adestrou o animal, expunha ele à violência, ao barulho extremo, a falta de desejo do animal ali, né, quando ele é levado para um ambiente com som alto, com barulho, a falta totalmente de segurança, mesmo na floresta. Então, eu achei interessante por isso e minha primeira impressão é essa. Muito massa. Quer falar as suas primeiras impressões, Ana Paula? Bom, vou tentar ser bem breve. Me chocou bastante o filme, eu realmente me sinto bem desconfortável assim, com filmes que tem animais e que eu fico tipo apreensiva, meu Deus. Mas claro que são cenas, né, não, nada ali daquilo ali é real, só que a gente lembra muito do que realmente acontece no dia a dia com animais, sabe? E assim, a versão que a gente tem hoje do animal realmente é, até mesmo como a gente falava, de às vezes ser um robô. Então assim, às vezes não é aquele animal doméstico, você pode fazer qualquer coisa com aquele animal, sabe? Desde uma formiga, você pisa em cima dela, até um animal maior, assim, que existe sim essa figuração de violência. Então é importante ressaltar que os animais, eles não estão aqui para serem objetos, serem às vezes auxiliadores nas coisas, né, difíceis que o ser humano às vezes não consegue fazer, como realmente o que o burro ele faz, né, que é carregar ali aquelas, fazer o carregamento das cargas, mas que eles estão aqui para um sentido literalmente da natureza, eles são parte da natureza, eles são vida, eles têm sentimento, principalmente porque o filme retrata o animal sempre indo atrás da tutora, por mais que ela não fosse a melhor do mundo, né, realmente
expõe ele até aquelas situações, mas ele tinha um sentimento. O filme quis demonstrar que ele tinha um sentimento. E assim como todos os animais, não só cachorro e gato, mas todo tipo de animal que tem uma convivência, um afeto com o ser humano, ele vai absorver, ele vai ter aquela afinidade. E às vezes o ser humano não sabe tratar bem aquilo que realmente trata. Muitos tratam mal, então assim, é entender que os animais, eles não estão aqui só para serem carnes ou serem um tipo de, como eu vou dizer, algo ali que vai satisfazer o desejo do ser humano, mas que eles também são como nós, de certa forma. Então, assim, eles também respiram, eles têm todos os tipos de nervos e tudo mais, então assim, acho que as pessoas não entenderam muitas vezes, e por mais que a gente tenha muito essa lei da proteção, muitas pessoas que hoje fazem ONGs, né, fazem esse movimento para cuidar dos animais, acho que ainda é muito forte essa violência e essa dificuldade que a gente tem de trazer a transparência, né, do que é para si o animal para nós, não só o animal, mas que a natureza em si, porque as pessoas não maltratam só os animais, mas sim a natureza toda. Então a gente tem desmatamento, tem toda a questão de queimadas, né? Então, assim, e cara, é onde a gente vive. Se a gente não cuidar de onde a gente vive, daqui a um dia não vai ter mais sentido para aquilo. Principalmente o reino animal, ele tem uma importância gigantesca dentro disso, desde a cadeia, né, alimentar ali, porque até mesmo no sentido da vida, porque você vê que hoje o animal, tanto que o gato e o cachorro é importante para o ser humano, tipo, dando esse exemplo, até já por ansiedade, tratamento. Tem pessoas que são solitárias e pegam um cachorro e um gato para cuidar, e aquilo ali favorece ela, ajuda ela. Então, eles têm um sentido gigantesco que a gente precisa realmente entender isso, ter essa ciência. Bom, eu adorei as impressões iniciais que vocês trouxeram, e aí talvez algo que ainda não foi dito e que eu gostaria de ouvir também, vocês falarem um pouco, quando a gente nomeou essa mostra como libertação animal, né, isso me remete também ao âmbito da política e do ativismo, né, porque além das ONGs que você mencionou, existem também movimentos sociais como o Animal Liberation Front, né, ou seja, existem cidadãos engajados em confrontar essas opressões relacionadas ao especismo. E pode não parecer à primeira vista, mas eu acho que o Rio também tematiza isso em alguns momentos onde os ativistas aparecem ali. Tem um momento onde eles fazem uma intervenção para acabar com a tortura dos animais que estão nos circos, né? E isso também dá uma espécie de empurrão na jornada do Rio, que vai ser uma longa jornada. Eu penso quase como se fosse um road movie, um filme de estrada. Assim, você imaginar que você vai pegar uma câmera, aquele burrinho vai ser o seu protagonista e você vai acompanhá-lo conforme ele se move pelo território. E ele começa a sua jornada um pouco ao perder essa companhia dessa tutora e desse circo, mas também eu entendo por ação de ativistas, né, que foram lá, fizeram uma manifestação e tudo mais. E em outro momento também, quando está acontecendo o jogo de futebol ali, aquele contexto dos hooligans e tal, também tem um pouquinho antes um anarquista, né, provavelmente desses movimentos da anarquia verde, que fala, não, eu vou te libertar, aqui as regras da anarquia, e é assim que o Will vai parar no campo de futebol, livre de amarras e tudo mais, né? Mas também me parece que tematiza um pouco esse ativista que faz um ato bastante específico, isolado e não segue como o cineasta seguiu a vida desse animal, uma espécie de biografia do Will, né? E aí uma questão que eu fico matutando, assisti pela segunda vez e eu ainda estou em dúvida sobre isso, aquela cena onde o piloto, né, o motorista do caminhão, ele é degolado, né? E aí eu fico imaginando, claro que você colocou uma hipótese que eu acho que é válida, né? Que houve uma cena ali e essa mulher ela pode ter se sentido assediada sexualmente, né? Ela pode ter querido se vingar daquele cara
que ela se sentiu como um estuprador em potencial, né? E você ainda trouxe a questão da situação socioeconômica dela, que podia ser uma refugiada, né? Que podia estar, ela inclusive demonstra estar esfomeada, né? Estar com falta de alimentos e tal. Ou seja, existe essa possibilidade de que ela seguiu ele até o caminhão por causa da comida e depois ela se vinga violentamente dele porque se sentiu sexualmente assediado. Mas não foi um cara que fez na cena de degolar, é um homem. É um homem? É um homem. Eu fiquei com meio essa dúvida. também. É um Eu homem. pensei que poderia ser ela, mas que ela poderia ser É uma cena rápida. de um grupo de ativistas que estava ali vendo ele como um alvo já desde antes. Por isso que eu comentei que eu acho que o filme tem várias camadas assim tem possibilidade de interpretação e várias camadas assim que a gente pode fazer essas análises, né, que torna bastante interessante. Porque realmente passa essa impressão que talvez seja assim, pô, será que aquele cara era um alvo de uma ação? Principalmente quando você traz os grupos como a ALF, o Sea Shepherd e outros grupos que agem assim, dessa forma e são importantes, inclusive. E, assim, eu acho que é uma boa possibilidade interpretativa. Inclusive a gente pode pegar o filme e depois dar um zoom, né? Sim. Porque eu fiquei com a impressão que era a mesma mulher, que ela pôs um gorro, que ela saiu do caminhão, deu a volta e o devolveu. Né? Pra mim, pelo cabelo, era um homem. Ah, É um cabelo diferente. Eu fico um pouco em dúvida nessa hipótese, porque qual seria a função de você matar o cara que estava dirigindo o ônibus, mas Não manter ter os ação animais pós. ali? Manter Não ter os ação animais. pós. Porque os animais são soltos depois, soltos, né? Entre aspas. Com a chegada da polícia, né? A polícia vai retirar aqueles animais do caminhão e tal, e esses animais vão ser levados, provavelmente vão ser devolvidos para a fábrica a qual eles pertencem, né? Tanto que houve a seria o separação destino final. do rio do restante dos cavalos. Justamente. E aí eu acho que a gente pode pensar essa questão do ativismo também numa outra perspectiva, na perspectiva do capitalismo, né? Porque nós nos separamos da natureza, né? Os seres humanos e os animais. Animais humanos e animais não humanos, né? E ambos são vítimas da exploração pelo sistema capitalismo. A natureza toda é mercadoria, os animais humanos são mercadorias e os animais não humanos são mercadorias. E a gente percebe que as opressões que o Will sofre estão muito conectadas com essa lógica de o Will é uma mercadoria. Quando ele está no circo oferecendo um serviço, né? Passando por aquela situação para que ele gere lucro para o dono do circo. Da mesma forma, a atriz, né? A dançarina está ali sendo explorada naquele trabalho. E aí a gente percebe como as outras opressões também partem disso, né? Tanto que o destino final do Will, pelo que a gente entende, né, é a indústria da carne, né, é o abate. E aí a gente tem que pensar como conectar esse ativismo a um outro nível que não fique só na ação individual de eu vou aqui soltar o bichinho que tá preso e é isso. Não, a gente tem que pensar como o sistema coordena essas explorações e como estão conectadas, né? No primeiro curta que a gente assistiu também, Sangue das Bestas, você falou que a questão do trabalhador seria um ponto pra gente debater, né? Que eles mostram lá que os trabalhadores criam cistos, calos, com esse trabalho repetitivo. E também no filme, no Rio, a gente vê que as vítimas, né? Além dos animais, as outras vítimas são trabalhadores. O cara que é degolado é um trabalhador, o cara que leva uma patada do Will e morre é um trabalhador. Então, assim, essas diversas violências que se conectam e que são percebidas em camadas no filme. E tá tudo junto ali, sabe? Não tem como a gente separar a exploração do animal humano da exploração do animal não humano, né? Os dois se conectam muito. E no livro, também falando, né, sobre essa questão dos animais domésticos e os animais não domésticos, que não são animais dignos de serem amados, de serem cuidados, de terem leis que os protejam, né? Porque existem leis contra maus tratos aos animais domésticos. Não existem leis contra maus tratos a vacas, porcos, burrinhos. E a Melanie Joy, né, que escreve o livro Porque Amamos Cachorros, Comemos Porcos e Vestimos Vacas, ela traz
a ideologia, né, o especismo e o que sustenta essa ideologia. Ela fala que todas as ideologias violentas, como é o caso do especismo, são sustentadas em 3 pilares, basicamente, que é a normalização, são 3 N's. É normal, é natural e é necessário. Não natural no sentido de que a natureza é assim, é naturalizado para nós. E aí também essa questão que você comenta sobre as crianças, eu percebo que tem uma contradição assim, muito grande nessa relação entre as crianças e os animais. Porque você vê os desenhos infantis, os animaizinhos são humanizados, né? Os animais falam, tem a fazendinha, sempre tem esse contato, esse primeiro contato das crianças com os animais é um contato muito amistoso. E aí dentro dessa ideologia violenta, uma coisa que também é muito importante para que ela se mantenha na sociedade é a invisibilidade. Então você não apresenta para a criança no prato uma galinha no formato de galinha. Porque se a criança faz essa associação, esse é o bichinho que eu vi na televisão e que eu gosto e tal, eu vou comer esse bicho? Não, eu não vou comer esse bicho. E tanto que muitas crianças, elas rejeitam, até de uma forma um pouco inconsciente, muitas crianças rejeitam carne. Meus sobrinhos, eles não... Eu tenho um sobrinho mais velho, que ele hoje tem 7 anos, hoje ele come carne, mas quando ele era pequenininho, tinha 3, 4 anos, ele não gostava, ele odiava, mas a mãe e o pai ficavam, tem que comer, tem que comer, tem que comer. Hoje ele come, mas é uma coisa que foi imposta a ele. E eu mesma, eu me tornei vegana e eu nunca gostei de carne, mas eu passei 18 anos da minha vida comendo carne porque eu entendi que aquilo era necessário, né? É necessário para minha sobrevivência eu comer carne. Então, assim, tem muitas questões que a gente pode abordar nesse filme. Bom, pegando esse, acho que você está numa questão que também que eu acho muito legal, que é essa questão do trabalho, né, e do nosso modo de produção. Sim. A minha concepção, a única forma da gente superar a violência animal, todo e qualquer tipo de violência, é se a gente superar o sistema de produção que a gente vive, que é o capitalismo. Enquanto a gente tiver a exploração e a expropriação do homem pelo homem, a gente não vai viver em uma sociedade livre de violência, de abusos e de segregações. Daí, nesse sentido, você traz um ponto muito legal, né? Que a gente nunca vê, igual por exemplo no caso lá daquela criação de cavalos, os donos dos cavalos, eles não cuidam dos cavalos e eles não sofrem nenhum tipo de violência. Mas quem sofre, quem junto com os animais também é explorado e sofre, são aqueles que estão lá trabalhando. Então o cara que morre é o trabalhador que provavelmente, certamente, ele está ali não por escolha, faz um trabalho indigno, um trabalho alienado, no qual ele não vê sentido e apenas destrói a própria saúde e leva embora a sua vida. E também tem a questão do caminhoneiro, que inclusive é uma classe de trabalhador que é super explorado, sofre de diversas questões, né, de falta de segurança, privação de sono, grande quantidade assim, deles também passa pela questão de situações de violência, né, tanto quanto vítimas quanto autores também, né, dada a situação que eles são, as condições de trabalho que eles são submetidos. Então, assim, está muito ligado ao uso de drogas, violência sexual, exploração dos trabalhadores, também a falta de possibilidade de desenvolver e estar presente junto das famílias, né, que são explorados com cargas horárias e prazos extremamente abusivos, né? E aí eu acho que passa por uma questão que é bastante interessante, que é perceber como a gente é levado a enxergar os animais como mercadoria, né? Então eu acho que para superar a violência animal e para a gente fazer de fato essa luta, a única forma é com que a gente rompa com isso e supere isso, né? E entender que, como a Ana disse, a gente de fato necessita da natureza, não é uma coisa que a gente pode prescindir. Então a gente precisa de água, a gente precisa de alimento, a gente precisa de ar. Então esses valores, esses objetos, digamos assim, se a gente for partir para uma discussão assim, colocar pequenos conceitos, são valores de usos que a gente tem que a gente não pode prescindir deles, e eles não são frutos do trabalho.
Então os animais também eles não são fruto do trabalho, eles estão presentes na natureza. E aí a forma com que a gente vive é levado a crer, né, que é natural a gente ter um rebanho de animais gigantescos que geram impactos gigantescos, primeiramente para o meio ambiente, em termos de sofrimento animal, em termos de consumo de água, de má utilização de recursos, para que a gente possa existir, né, enquanto sociedade. O que assim, é uma grande falácia, é uma grande mentira e só serve para desequilibrar, né, tipo, a luta de classes e também para fazer com que a gente viva refém de um sistema que não tem nem um pingo de interesse em desenvolver cada indivíduo na sua máxima possibilidade, né? E para além disso, eu acho interessante pensar, né, como a Gabriela disse, que as coisas são ressignificadas, né? Parece que existe talvez uma reificação do que é, né? Você não chega para a criança e fala, não, aqui ó, você vai pegar essa galinha, você vai matá-la e você vai comer o pé dela, e o pescoço, o bico, os olhos. Não, tipo, a gente processa isso, a gente ressignifica essa galinha em uma embalagem colorida, bastante chamativa, com uma fonte chamativa, em pequenos pedaços ali processados, que assim, na minha concepção sequer pode ser chamado de alimento, porque é um alimento ultraprocessado, qual passa por uma série de processos de adição de gordura, açúcar, que vai fazer mal para qualquer ser humano. Não deveria ser dito que é um alimento, isso é outra grande mentira que é contada, né? Isso não é um alimento, isso destrói a sua saúde, destrói o meio ambiente, destrói vidas também, das pessoas que são envolvidas nesse modo de produção. Então, assim, passa por uma ressignificação. Inclusive, o filme anterior, né, que não é objeto do debate, mas acho que vale muito a pena ser citado, Sangue das Bestas, eu também não tinha visto, achei muito bom e necessário. A gente vê que talvez não seja possível hoje fazer um filme igual foi feito esse filme. Se qualquer um de nós aqui tentar entrar num abatedor ou num frigorífico, a gente vai enfrentar uma série de empecilhos e de barreiras. Ninguém vai abrir a porta do frigorífico, do abatedor, do confinamento e falar, pode filmar aí à vontade e tomar suas notas. Por quê? Porque é de interesse da elite detentora do poder e do capital que a gente viva em uma ilusão, em um mundo de aparência, na qual a materialidade ela não é discutida, debatida e apreendida pela sociedade e principalmente pela classe trabalhadora, né? Então é mais fácil manobrar as pessoas quando elas não sabem de onde vem o alimento delas. Inclusive a manipulação dos alimentos e pensar que a gente vive dessa forma e a gente subsiste dessa forma, acho que é uma das piores formas de dominação, né? Porque a gente pode prescindir de diversas coisas, mas ninguém prescinde de água, ar e alimento. Então quando a gente submete as pessoas de fato a gente priva, na verdade, as pessoas de escolha do que comer e de entender o que é o próprio alimento, é uma violência sem tamanho, né? Eu gostaria de voltar em dois pontos que eu acho que é muito importante. O primeiro é sobre a questão da libertação animal, que é o grupo ativista, e a questão também do anarquista, porque eu acho que vai linkar muito com essa parte que a gente está discutindo, que é sobre a exploração e o afastamento da realidade dos fatos, né, para a gente ter uma sociedade como não é. A politização rasa, então, o ativismo sem um estudo, sem a compreensão, sem a organização, pode gerar mais dano, que eu acho que também pode ser uma interpretação, né, que gerou mais dano pro Io do que tivesse mantido ele ali, porque era uma vida que ele conhecia, uma vida que ele estava confortável. Vou falar dentro da perspectiva do burrinho, que eu acho que faz mais sentido do que ficar explorando, passar tanto assim a visão por fora. Então você tem uma ação que ela foi rasa, aparentemente foi endosada por algum partido político, porque na sequência tem eles falando que não vai ter exploração, estão em um casarão gigante, com claramente poder aquisitivo, usa o Io com aquele colarzinho e um cavalo aparentemente de resgate, para mostrar que foi aquilo tudo em prol dos animais,
mas depois mostra em sequência a cena daquele estábulo chique com animais que estavam sendo adestrados. A gente lembra do trabalhador que levou o coice e do caminhoneiro, mas uma profissão que ali a gente vê como glamourizada, né, que é a modelo, ela também está submetida a um desconforto, assim como o tratador. Ela está com medo, o animal está desconfortável, o tratador está desconfortável, mas eles precisam manter toda aquela postura porque é um contrato, um trabalho assim e tudo mais. Então eu acho que ele reforça muito essa questão da forma como a gente trata o capital e o meio de produção por conta dessas repetições. Aí a gente volta para a questão, novamente, de libertação animal sem organização. Um rapaz, ou um senhor, não me recordo agora, vai lá e liberta ele com um discurso anarquista. Mas um discurso anarquista falho, que não compreende o que é estrutura, né? Fica meio que só sem regras e solta o animal, sem um pensar antes. Dentro do especificismo, ai gente, eu tenho problema de dicção. A gente tem o motorista que coloca o alimento no chão e ele sinaliza para ela, antes de saber que é uma moça, pode pensar que é um cachorro, até porque faz um congé ali, né? Onde ele tá acima dela, né? Faz um congé, perdão. Onde ele tá acima e depois mostra e a câmera se iguala. Então, acho que nesses pontos que remete a gente estava comentando, que é das estruturas da libertação animal sem organização e desse fluxo de capital. Então, assim, nós tínhamos antigamente um comer mais próximo, só que ainda assim você era forçado a naturalizar e normalizar essa questão. Então você tinha um abate, mas toda criança, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, que minha família veio de região rural, tive contato com pessoas que vieram de região rural, nenhuma criança se sentia confortável. Todas eles têm aquela história de que eu já soltei um porco, soltei uma galinha, só que vai forçando aquilo até se tornar naturalizado. Mas isso para o capital não é interessante, você ter seu próprio alimento. Então qual que é a melhor forma? É o afastar o alimento dos grandes centros, tanto que, se não me falha a memória, é proibido criar em regiões urbanas porcos, galinhas e afins. Mesmo se for pet, tem que recorrer e tudo mais. Você afasta. Com esse afastamento você consegue fazer o aumento do consumo, porque eu trago ali simbolismos que faz com que eu não entenda que aquilo era um bicho. Eu tenho um afilhado que não sabia que a asa de frango era frango. Ele tinha visto frango, ele sabia que era uma galinha, mas ele não relacionava. Para ele vinha do supermercado. Assim como o leite, assim como o pão, não existe um fazer, um produzir. Então você pode explorar animais na indústria, você pode explorar seres humanos na indústria, você pode cometer qualquer tipo de violência, contanto que você tenha o poder e consiga manobrar isso. Então, a parte da política, acho que ela é muito importante por conta disso. Não tem como a gente ter uma libertação animal genuína se a gente não mudar o nosso meio de produção que permite essa exploração, a desumanização de tudo. Ou a hiperhumanização, que é pegar um pet e fazer ele virar um bebê, né? E um outro tema que eu também queria perguntar para vocês, para Ana Paula, para o Paulo, né? E também para você, que você mencionou a questão da ansiedade, do desconforto, às vezes, que nós temos assistindo filmes desse tipo, né? A gente falar um pouco também sobre as emoções que o cinema é capaz de causar em nós e que podem, às vezes, ser afetos também transformadores de quem nós somos, né? Muitas vezes nós nos tornamos veganos e a gente começa a conversar e fala, mas por quê, né? E a gente fala, não, porque eu assisti Terráqueos, eu assisti Cowspiracy. Ou seja, o cinema tem um poder de mexer com a emoção, no sentido que não é também só imediato, né? Ele pode transformar o modo como estruturalmente você sente o mundo, né? E aí no EO, eu estou curioso para saber quais as cenas que mais impactaram as emoções, né? E aí, por exemplo, naquela cena em que os hooligans, os derrotados na partida de futebol, vão lá e praticam aquela violência contra o time que está comemorando, e depois eles já estão deixando a cena, digamos, do crime, da agressão, e vem o Will lá
e eles praticam uma espécie de violência gratuita, né? É uma espécie de irrupção do sadismo humano ali, né? Na sua pior manifestação, né? E você vê ali o burrinho indefeso e você simplesmente utilizá-lo como alvo dessa agressão assim, desmedida, né? Mas eu queria saber de vocês quais as cenas que mais emocionaram, quais as cenas que deixaram vocês assim à beira das lágrimas ou chorando mesmo. E depois de ouvi-los tem um episódio muito interessante sobre o cineasta que fez esse filme, o polonês, o Skolimowski, que eu trago daqui a pouquinho, que ele fala sobre chorar no cinema. Né? Mas o que vocês mais se emocionaram ao ver esse filme? Bom, acho que assim, pra mim, as partes que foram mais emocionantes também foi essa parte das meninas, porque assim, eu vi ali sabe assim, a injustiça, né? Porque o animal não tinha como se defender, ele não sabia o que estava acontecendo, ele simplesmente estava no meio de pessoas ali que, né, estavam comemorando e tudo mais, e simplesmente se sentiu desconfortável, se sentiu afetado, se sentiu mal ali, porque não era, né, um ambiente comum, muito barulho e tudo mais, saiu. E infelizmente assim, não foi só uma questão de injustiça em relação ao animal, mas também às outras pessoas que estavam lá. Porque, cara, eles ganharam, então se eles ganharam, eles tinham todo o direito de estar ali, naquele lugar e manifestar a sua alegria. E vem pessoas para estragar aquele momento. Então, assim, a gente vê o quanto que o ser humano, às vezes, ele não tá feliz com a alegria do outro. Então, a gente tem muito isso aqui. As pessoas, elas querem sempre exaltar o ego delas e querem estar à frente às situações. E situações que elas não têm controle, muitas pessoas agem da violência, da agressão, para tomarem ali, porque é ali onde você, né, tem o poder, digamos assim. Então, realmente foi muito triste aquela parte para mim. E aí, assim, eu achei muito legal a ideia de eles colocarem logo em seguida que acontece aquilo, também porque quando a gente vê a imagem do cachorro em robô, tipo assim, foi uma cena muito triste pra mim, só que teria sido muito mais triste se eu tivesse visto o animal lá jogado, tipo, agonizando, algo assim, do que depois que eles mostraram a cena do robô. Claro que teve um sentido maior, foi realmente, eu senti que foi um sentido, igual o Paulo falou, das pessoas tratarem os animais, tipo assim, como fosse nada, literalmente, né? Tipo, ele tá ali, vamos bater nele porque ele não pode agredir a gente, a gente é mais, é uma quantidade maior. Até porque a quantidade de pessoas que foram agredir aquelas outras, se eles fossem se confrontar, não teria como, né? Já chegaram em uma quantidade muito grande. E o animal é só um, então eles já eram muitos, eles não tinham, tipo assim, por onde nossa, não vamos fazer isso, eles tinham todo... né, não tinham o que impedir eles, basicamente. Então, e aí essa cena, tipo assim, não me fez chorar tanto naquele momento, porque eu vi uma outra tela, então parece que tipo, isso meio que quebra muito isso, né? Tipo assim, porque cenas tristes são pra ser tristes, mas cenas, quando eles colocam algo assim, interrompe, meio que são emoções quebradas também, parece que tem aquela diversão ali naquele momento. Mas logo em seguida que teve eles levando ele lá pro hospital e tudo mais, aí já desabei também. E aí a questão também que foi bem emocionante foi o final, né? Porque assim, eu não esperava. Porque a todo momento ele conseguia fugir, sair daquela situação e acontecia alguma coisa para que ele continuasse a jornada atrás da tutora dele, basicamente. E aí acaba que no final, infelizmente, acontece. Assim, fica meio que um final, tipo, não tão concreto, de certa forma, porque o que impede, assim, na minha cabeça eu coloquei, não, ele saiu dali, a pessoa tirou ele dali, viu que ele não estava no lugar certo. Então, assim, a gente fica com aquela cena, e aí, o pós, o que aconteceu, né? Então, traz essa dualidade aí, mas, ao mesmo tempo, é um filme bem emocionante, eu gostei bastante. Assim, o trecho que mais mexeu comigo foi pensar no momento da agressão, né? E leva a uma reflexão sobre a condição humana, né? E cada vez mais degradante, né? No isolamento por conta da tecnologia, as redes sociais, essa falta, vamos dizer, diminuição da interação, né? Entre as pessoas, na rede social ali se comparando, né? Vendo a vida de outra pessoa, só posta as coisas boas da vida, né? E o motivo pode virar de inveja ou uma raiva, né? No
essa raiva está dentro de si mesmo, né? Que a pessoa que não está bem ali. E também a questão da vamos dizer, a mídia, né? Manipular a massa, né? Assim, como consegue banalizar as relações também, né? As relações interpessoais, né? E gerando tudo essa consequência. Aí no momento que a antagônica isso também foi o momento que ele, acho que ele mais no começo, que ele interage com as crianças soltando pipa, né? Ele interage, deita no chão, e aquelas crianças, e na criança você vê a pureza, né? E como a criança nasce pura e pelo meio, a educação, né, ela vai se degradando de certa forma. Isso deixou Mas o filme ele é muito bom de gerar empatia com esse protagonista, né? Até por segui-lo pelo filme afora, né? Mas aí eu queria trazer uma curiosidade para vocês. Eu pesquisei um pouco a respeito desse filme, porque eu também atualmente estou tentando escrever um doutorado que está relacionando filosofia e cinema, né? E tem um pouco da história de por que esse filme existe, né? Que eu acho que é bem curioso e bem interessante compartilhar, né? O cineasta polonês, o Skolimowski, ele já está na ativa faz muitas décadas e ele começou a ser reconhecido em meados dos anos 60 e aí em 66 tem uma revista francesa, que é a Cahiers du Cinéma, que existe até hoje, né? Ele foi eleito como o segundo melhor filme do ano de 1966 com um filme dele chamado Walkover, né? E aí é claro que ele se sentiu muito honrado, né? Os maiores críticos europeus deram o prêmio, né? Medalha de prata para o segundo melhor filme do ano. E aí ele perguntou, pô, legal, mas qual foi o vencedor, né? Quem me venceu? Quem fez o filme melhor que o meu? E aí, nesse ano, essa revista deu o prêmio para um filme do Robert Bresson chamado O Azar Baltazar, em português é A Grande Testemunha, que é um filme que tem o burro Baltazar como protagonista, que é uma espécie de tragédia francesa contemporânea sobre esse burrinho que vai da província e começa a descobrir o mundo urbano e tudo mais. E o Skolimowski não havia visto esse filme e aí ele conta, né, recentemente, que agora ele já é um idoso, já está finalizando a sua filmografia, e ele falou não, que queria fazer uma homenagem a um dos filmes que mais marcou, que mais me emocionou na minha vida. E ele diz que a grande inspiração para o Io, então, é esse filme do Robert Bresson, e tem uma entrevista que ele diz que no fim do filme as lágrimas estavam rolando do rosto dele copiosamente, e ele dá essa entrevista em 2022 e ele fala que isso nunca tinha acontecido antes, isso nunca aconteceu depois. Ele está dizendo basicamente que foi a primeira vez na vida dele que um filme fez ele chorar tanto e que os filmes que ele viu depois não conseguiram replicar esse efeito, e era um filme que tinha um burro Baltazar como protagonista, né? Então eu acho essa uma história interessante também, o cara tentar fazer um filme em 2022 que honra um filme francês de 1966 que ele descobriu nesse processo de ser reconhecido na Europa pelo seu cinema e tudo mais, né? Mas me parece que ele quis fazer algo emocionante, apesar do filme, para alguns espectadores, poder parecer talvez um pouco frio, um pouco experimental, né? Tem momentos ali que a linguagem que vem parece assim um vanguardismo, né? De lidar com as cores e com os sons de maneira de causar uma imersão e tudo mais. O som é uma coisa que usa bastante para criar o desconforto, né? Para criar o sensorial. O que eu achei interessante é que ela achou que a cena do robô tira a sensibilidade. Eu acho que a quebra trouxe mais sensibilidade. Não sei se por uma experiência minha, a violência não é uma coisa que me choca, não causa desconforto. Na hora que eu tava chegando e tava passando o primeiro filme, até falei assim, me causa um pouco. Mas não me causa a cena de violência, me causa o desconforto, ter que pensar na realidade, como estou inserida e quais são as ações ou não ações, a hipocrisia e tudo mais. Então o desconforto vem do filosofar a cena do que o sim. Mas a cena do robô, como quebrou muita expectativa e trouxe aquele momento que eu não esperava, que era
objetificar mesmo, né? Então você está lá, meu bel prazer, me obedece, eu faço o que eu quiser com você, me causou mais sensibilidade do que se tivesse mostrado o animal agonizando, porque o animal agonizando era uma coisa que eu esperava. Então ali ia manter aquela linha de raciocínio, não ia causar nenhuma surpresa, mas o robô me causou esse, poxa, realmente, né? É o extrapolar o abuso. Achei interessante. Não sei se vocês têm impressões sobre essa questão também do animal protagonista de um filme, que é uma coisa assim pouco usual. Claro que todos nós conhecemos exemplos assim na história do cinema, né? Mas é bem diferente, sei lá, o Tubarão do Steven Spielberg, né? Que é um filme de terror. E o tubarão não é, você não acompanha, né? O tubarão como um sujeito. Ou o Free Willy, né? Sei lá, você tem essa figura desse golfinho que é, né, também protagonista e tal, mas me parece que tem algo novo aqui, de um cinema muito contemporâneo, né? Que a gente pode lembrar de outros filmes como O Cavalo de Turim, que também tem um protagonismo muito forte, assim, 3 horas, e aquele cavalo, o sofrimento que mais me do cavalo. Mais é esse do que Tubarão e Afins, que é uma perspectiva Exatamente. do animal. Recentemente também um filme que me impressionou muito, que se chama Cow, Vaca, da Andrea Arnold, que é um documentário que ela pega a câmera e fala, eu vou seguir a vida dessa vaca por alguns anos, como se eu fosse fazer uma biografia, né? E eu vou filmá-la muito de perto, né? Eu vou ter, assim, uma câmera cheia de empatia, que é aquela câmera que vai olhar nos olhos do animal, que vai escutar a respiração, né? Que vai olhar, assim, o detalhe dos pelos, né? E que vai meio que fazer você sentir o que o animal sente, né? Um outro ser vivo senciente, que é capaz de sofrer, e que a minha impressão no Will é que o filme inclusive sugere que o animal tem uma vida subjetiva, né? Que ele usa uma câmera subjetiva em certos momentos, e que não significa apenas que você está olhando através dos olhos do animal, mas que há imagens no mundo subjetivo do animal, quase de um anseio pelo retorno àquela relação carinhosa que ele tinha com essa Cassandra, com essa mentora, né? Então o filme leva, em alguns momentos, a pensar o mundo subjetivo desse ser senciente, e quase que essa ânsia de encontrar quase que um amor, né? Que é um exagero dizer isso, assim, talvez, né? Pra mim, ele tem mais uma síndrome de Estocolmo. Uma síndrome de Estocolmo. Mas tem a imagem projetada do carinho. Não, mas que eu ela estou faz. falando que é, tipo, ele parece ter esse amor por ela, mas é um amor que pelos jogos de cena e tudo mais, ainda era problemático e cheio. Então, assim, é querer voltar pros braços de uma pessoa, vamos colocar como se fosse ser humano, né? De uma pessoa que abusa de você. Tem momentos bons, mas tem momentos ruins. E você prefere relevar os momentos ruins para viver os momentos bons. Mas só para mencionar rapidinho, uma cena que me emociona bastante no filme é quando ela vai na garupa do cara na motoca, e aí eu entendi que é o aniversário do Will. Ela sabe, né, a data que o animal nasceu, e ela quer fazer um agrado, e ela inclusive preparou um bolinho de cenoura, e ela inclusive, tipo, quando o cara pergunta, pô, você vem ou você fica aí? Ela, não, vou ficar aqui, né? E o cara fica puto, tomar um fora desse, pega a motoca e vai embora. Ela errou em ter ido depois. Mas eu não vejo ela como um elemento de maldade no filme. Ela é mais na ignorância do ser mesmo, na ignorância de fazer a violência sem querer estar fazendo a violência, talvez por não ter consciência dela, talvez por não entender. Se não me falha a memória, até aquele momento, o Will estava aparentemente triste, incomodado, mas não era um local que ele sofresse abuso. Era um local ali de crianças com algum tipo de síndrome, não consegui identificar, mas parecia uma fazenda de recuperação, de equinoterapia, não sei se pode falar equinoterapia, acho que é um pouquinho, mas que ela, ao ir lá, traz nele essa necessidade do movimentar-se novamente, que leva ele para aquilo. Então, sem querer você fazer o mal,
por não entender as necessidades, por um egoísmo que você nem entende que é egoísmo. Ela só queria comemorar o aniversário dele com ele, alcoolizada e tudo mais. Ela queria aquele momento feliz com ele, mas era pra ela estar feliz. Ele gostou, ele reviu, mas pra ele fez muito mais mal do que bem. Eu percebo a relação da dançarina com o Will como uma relação de empatia mesmo, nesse sentido que eu já coloquei, de serem ambos animais que estão sendo explorados. Sim. Então, assim, é claro, eu imagino, Ela né, não que quer se ferir ele de propósito. Sim, se a dançarina tivesse a oportunidade de sair dessa vida do circo ali, ela levaria. Sim, e também os tem essa dois percepção. poderiam ter essa relação não mediada por essa profissão, digamos assim, né, que é cercada por violências, em que o Will é submetido a vários estresses e tal, e ela também, né, então eu percebo essa ligação entre os dois como uma relação de empatia entre duas pessoas, dois seres ali que estão colocados na mesma posição de violência, digamos assim, né, dois trabalhadores que estão sendo explorados. No caso da citação da colega, sobre a analogia com a síndrome de Estocolmo, né, fez lembrar que algo que me incomoda no dia a dia, que eu percebo, né, nesses bairros que tem apartamentos, né, e tal, e até os cachorrinhos, alguns até conseguem estar bem no apartamento pequeno, né, aí alguns de médio, grande porte, vários passeando, sai uma vez no dia na rua, uma ou duas vezes na rua, né, e o sofrimento que eles estão ali isolados, quando sai para trabalhar e fica sozinho ali por horas e horas e horas, né? E esse sofrimento que o animal sente, né? E quando chega, ele chega todo carente, né? Dando todo aquele amor, esperando nada em troca, né? Mas essa analogia que você usou como fez pensar agora. Que é, né? A gente quer, eu tenho animais, a gente quer amar eles, só que nem sempre é o melhor para eles. Na nossa cabeça a gente está fazendo o nosso melhor, mas nem sempre o nosso melhor é o que a gente que é o melhor para ele. O querer o bem dele não significa que eu estou fazendo o melhor para ele. Isso aconteceu bem comigo. Eu adquiri um cachorro já faz uns 8 anos e ele ficava na casa da minha mãe e tal. No momento eu morei fora de Goiânia, voltei e tinha essa questão dele ficar o dia inteiro, né? Eu percebi, nossa, como eu adquiri um cachorro desse, eu não consigo dar qualidade de vida, né? Que ele precisa de espaço, né? De estar no quintal, alguma coisa assim, no apartamento, né? Isso mexe muito comigo, né? Tanto é que agora, já de um ano pra cá, ele tá, a gente colocou ele numa chácara de conhecidos nossos, né? A paga dele precisa manter ele lá, né? E acaba tendo umas visitas com frequência mensal, né? É um afastamento, mas eu percebo que ele vai estar melhor ali numa chácara, que está agora, do que no apartamento. Eu acho que esse é um ponto bem importante para a gente pensar até nessa perspectiva a longo prazo da libertação animal, né? Porque o processo histórico de domesticação dos animais, ele é um processo de violência. E aí, se a gente pensar, uma sociedade em que não existe especismo, em que os animais são livres, qual que é o destino desses animais domésticos, né? Porque a domesticação, ela não é o ideal. A domesticação hoje a gente entende como, você adota bichinhos em situações de vulnerabilidade e tal, porque hoje a gente entende isso como o melhor para aquele animal, porque não tem outra perspectiva. Então, a melhor perspectiva para o gatinho, para o cachorrinho, que são os comuns, né, os animais domésticos comuns, é ter um lar, né, ter um lugar para ele comer, enfim, né, para ter suas necessidades atendidas. Mas o ideal é que esses animais estejam na natureza, que Qual sejam seria livres. o mundo ideal para eles, né? E você falou em estar na natureza, né? Eu acho que, bom, a gente está se encaminhando para o final, mas um último tema que eu gostaria também de ouvi-los, né? Porque eu tenho lido muito sobre esse filme e eu vou propor uma chave de leitura que eu acho que ninguém ainda propôs. Pode ser que eu esteja viajando na maionese e querendo ser original e tal, né? Mas eu vejo nesse filme um retrato do que se está chamando de antropoceno, que é o planeta Terra. Ele está tão dominado pela presença humana, né? Ele foi tão... realmente tem tantas marcas da nossa presença em toda parte, que é muito difícil de um personagem como este escapar das garras da sociedade humana
e encontrar essa tal de natureza, né? Ou seja, tem alguns momentos do filme que me parece que o Will tem uma ânsia de liberdade, em que ele, por exemplo, aquele carro, né, que buzina ele para fora da estrada, e parece que a jornada dele vai entrar no mundo selvagem. E finalmente ele vai chegar na natureza selvagem. Só que aí o filme te decepciona nesse aspecto, porque daí vem o raio laser, vem o GPS, né? Ele está tentando fugir, ele pega uma ponte, tem uma represa, né? Ou seja, me parece que a jornada inteira desse animal é ele preso nas engrenagens desse mundo manufaturado, e ele não encontra essa natureza. É como um mundo onde a natureza não existe mais, porque tudo foi artificializado. Só existe natureza artificializada pelo ser humano. Então acho que essa é uma chave de leitura interessante, né? O que é o antropoceno, senão uma época na história do planeta Terra, onde os 8 bilhões de seres humanos que nós já somos transformaram tanto, através também dos seus modos de produção e tudo mais, transformaram tanto o que a gente chamava de natureza, que para as outras criaturas eles não encontram mais natureza. Elas estão presas no mundo humano, digamos assim. Né? Sim. Faz sentido essa Faz leitura? muito sentido. Eu concordo muito. Tem 2 cenas que me remetem, né, essa questão, que até quando você pergunta das cenas que nos chocam, os sentimentos que nos traz, me veio muito aquela cena que mostra assim a paisagem mais ampla, tudo em vermelho, né? A turbina eólica no fundo e o pássaro caindo, né, naquela poça, assim, e o Will no meio disso tudo, assim, sabe? Também só tipo, genial. é o Will, mas não é só o Will, é tudo. E também quando ele tá dentro daquele caminhãozinho lá na estrada e ele olha pra fora e vê os cavalos correndo no pasto, aí você Só pensa, que, nossa, os de cavalos verdade, não estão é. livres, olha que lindo. Mas não, quando a câmera aproxima, os cavalos estão usando aquelas coisas assim no rosto, ou seja, não há nenhum animal nessa sociedade está livre. Nem o animal humano, nem os animais não humanos, nem a natureza enquanto um todo, né? Que sequer existe, né? Nesse sentido de voltar à natureza e tal. Eu gostei muito da lembrança da turbina eólica. O robô também é um índice disso, que você está Claro, o filme está representando uma sociedade onde animais mecânicos e robóticos já podem ser criados, né? Não é totalmente assim uma irrupção de uma ficção científica absurda, né? Existem de fato experimentos robóticos que, enfim, simulam que é um cachorro mecânico, enfim. Então me parece que essa tecnologia humana ela está em toda parte, né? Tanto que a gente fala em meio ambiente, né? Uma palavra assim que parece que o Will não está no meio ambiente, né? Ele está sempre no ambiente humano, né? Tem uma piada, perguntaram para uma criança e tal, o que você compreende por meio ambiente e tal, e ela falou, deve ser porque a gente destruiu metade, então a gente chama de meio ambiente. Tipo, mas me parece que o filme tematiza isso, né? O animalzinho parece que ele está numa jornada em busca de um pouco de selvageria, no bom sentido, né? Ou em busca dos seus semelhantes, e ele está sempre preso num mundo onde os humanos dominam. Assim. Então vamos para as nossas considerações finais. Foi um longo papo, já estamos com 1 hora aqui no nosso podcast, no nosso debate, nosso videocast. Eu acho que cumpriu muito a função, né, a noite de hoje aqui na Casa de Vidro, porque inclusive eu assisti pela 2ª vez esse filme e na primeira vez eu assisti sozinho e eu sempre fico sentindo falta de poder debater um filme que nos instiga e tal, né? Depois foi muito bom também a Gabi e o Renato assistiram no Cinecultura e alguns dias depois de eu ter assistido sozinho a gente pôde debater acirradamente, inclusive se o filme realmente naquele letreiro final ele realmente não produziu nenhum sofrimento, né? Se pode ser lido de maneira vegana ou não, né? Se o tema está lá ou não. Tem assim, dezenas de coisas. A cena do burrinho, muito acuado, até a mulher toca ele, então... Não, tem vários momentos. Não, o sofrimento ali é físico, né? Emocional, não tem como medir. Justamente. Tem vários momentos em que você dá pra pensar, pô, esse animalzinho tá sendo submetido a um estresse, né?
Até a questão das luzes, se a gente pensar, todas aquelas situações que ele claramente está colocado naquela situação, como essa última cena, gera um estresse no animal. Transporte, só que nós naturalizamos tanto que talvez não seja visto como violência. E mesmo que ele também não entenda a língua humana, né? Nós que entendemos, há uma ameaça sempre de, você pode virar salame, né? Há sempre ali um ambiente ameaçador. Sim. Inclusive há um personagem que fala pra ele assim, eu comi quilos de carne e o salame de burrinho, né? Pode ser o seu destino, tipo. E por ser um animal que ele é naturalmente presa, ele reconhece, né, face, tom, movimentação. E se um ator for bom, ele vai colocar tudo isso na cena, então ele vai sentir ameaça. Então eu gostaria de ouvir de cada um de vocês algumas considerações finais e qual que é a experiência também de assistir um filme e podendo debatê-lo depois. Né? Concluindo, eu percebo a necessidade, né, do ser humano estar melhorando essa relação com os animais, né, o tratamento dos animais, não só com os animais, mas também com outras pessoas. Né? No caso ali mostra bastante que o eu, né, tá no isolamento ali, na vida ele só viver no mundo dele, né? No isolamento total, e também para ser ser humano também, né, que chega no momento com a forma de se relacionar das pessoas, né, hoje mesmo, dia, né, no final de semana, é o quê? Tá em bar, festa, aí então, de alguma forma, no dia a dia mesmo, debatendo algo para melhorar a sociedade, as relações em geral. Né? E aí, é uma questão da coletividade, né, de estar tentando melhorar a questão da própria educação, né, no dia a dia mesmo da sociedade. Realmente assim, fiquei bem... É a primeira vez que eu tenho, né, essa experiência, nunca tinha ido para o debate, achei muito interessante. E assim, se tiver outra oportunidade, eu também tenho já viu, né, podemos ver isso novamente. Esse foi muito bom discutir esse tema, porque para mim realmente assim, de suma importância. Às vezes a gente vê vários temas, né, mas assim, realmente os animais para mim tipo, têm uma importância gigantesca no mundo. Então, acredito que a gente consegue manter assim, uma relação saudável, né, de natureza e humano, porque no final é tudo um só, então a gente tem necessidades que se existissem, né, esse equilíbrio, essa colaboração, o mundo seria muito melhor de uma forma muito. Bom, eu vejo o Rio como um filme muito surpreendente, né? A princípio, assim, quando você lê uma sinopse, a jornada de um burrinho, você fica sem saber exatamente o que esperar de um filme desse e acaba que ele é muito complexo. Ele traz diversos temas, ele traz diversas reflexões, tanto que estamos aqui há 1 hora e a gente não chegou nem perto de esgotar um dos temas que a gente levantou, né? Então, assim, ele é um filme surpreendente, é um filme que vale a pena ser visto e 2 vezes, mais, se for possível. Assim, eu também tenho a mesma impressão que vocês tiveram, assim, é um filme muito surpreendente e realmente, pela sinopse, assim, às vezes se você for pensar em assistir pela sinopse, você fala, pô, não sei se vale a pena ver, né? Mas depois de assistir, de fato, ele é um filme realmente muito surpreendente. Traz pra gente assim, diversas discussões, né? A gente poderia inclusive ficar aqui, como você falou, muito mais tempo, assim, passou até rápido, inclusive. E eu recomendo assim, que as pessoas que estão vendo, ouvindo, que, dada a oportunidade, elas assistam o filme e pensem também, né? Inclusive, eu acho bastante importante a iniciativa de ter um cine debate, assim, né? Não é a primeira vez que eu vejo filmes e debates, mas assim, nunca foi uma iniciativa assim que se prolongasse muito, sabe? Então a oportunidade de estar aqui presente, vendo filmes e debatendo, eu acho que é muito enriquecedora, né? Eu acho que inclusive que isso é uma expressão assim da possibilidade de construção de relações, né? A gente ter contato com diversos pontos de vista, diversas opiniões, numa relação assim, bastante respeitosa e bastante, eu diria assim, fraternal mesmo, né? Tipo, a gente pode de fato estabelecer conexões e laços com as pessoas e ter diversos pontos de vista, né? Eu acho que é essencial assim, para que a gente se humanize cada vez mais, né, nesse sentido.
se integram. Esse filme não é um filme que eu assistiria normalmente, sozinha. E agora que eu vi ele, eu tenho certeza que ele não foi para se assistir assim. Não sei se é o hábito de todo mundo, mas imagino que seja, pelo menos de uma grande maioria, que eu assistir, desligar e depois não ponderar sobre. E ele se torna muito mais interessante quando tem uma reflexão, quando tem uma análise. Então, assim, se forem assistir, debatam. Ou consigo mesmo ou com outras pessoas. Nesse formato, eu achei que foi incrível, porque ele traz muita coisa que você, dentro da capacidade, né, não tem essa pluralidade. Às vezes você pode ter aquele insight assim, que começou a brotar, mas ele não foi. Quando você falou da questão de ele estar preso ali na... Acho que ninguém comentou sobre em cima, porque realmente tá mesmo, não tem um espaço. Ele tá lá preso dentro desse universo completamente humanizado já, e não tem o que ele fazer. Então, assim, para esse formato é muito bom. Já participei de debates, mas não estruturados desse formato, onde fosse estimulado a pressãozinha, né? Eu até achei que não ia falar, mas agora eu vou calar a boca. Com pautas, com esse levantamento, com essa estruturação, achei bem interessante. Farei novamente, apesar de causar desconforto. É o desconforto que move, né? Então... O desconforto é o que move você. Massa, gente. Foi um excelente bate-papo, realmente fraternal, cheio de ideias e que ficou longe realmente de esgotar toda a complexidade do filme, né? Mas acho que uma boa obra de arte é essa que também te instiga, né, a revisitá-la, né? Eu assistiria uma terceira vez também. Dá vontade de parar cena a cena e discutindo em tempo real, cena a cena. Para quem gosta de cinema, eu acho que é um filme que também a gente poderia discutir linguagem, assim, por horas e horas das faculdades de cinema, assim, que realmente é um cineasta muito experiente e muito confiante, mesmo nos experimentos mais radicais, mais vanguardistas que ele faz, né? E, enfim, um filme de uma grande riqueza de signos, assim, inclusive de narrativo, né? Porque é uma odisseia, você pode pensar quantos quilômetros que atravessa nesse filme, né? É uma longa jornada pelo antropoceno adentro, né? E que tematiza também, eu acho que a crise socioambiental planetária está ali, né? Aqueles montes de sucata e de lixo eletrônico e desses pássaros caindo dos céus, né? Possivelmente por causa da poluição ou do calor, né? Da turbina, os ruídos, os motores e tal. Então ele é muito sugestivo, né? Ele tem muitos assim, ele te instiga a pensar, né? E aí eu acho que realmente cumpre a sua função, ter um cineclube onde a gente possa, após o fim do filme, ao contrário de desligar e não ponderar sobre, a gente poder ter esse diálogo, né? Então agradeço demais pela disponibilidade de vocês, Ruth, Guilherme, Gabi, Ana Paula e Paulo, né, de estarem aqui na noite de hoje. A gente já tem 3 cines debates que nós criamos conteúdo no primeiro ciclo do cinema pernambucano, Bacurau, Baixio das Bestas e Divino Amor. E agora a gente tem no futuro a perspectiva também de assistir o Okja, né, o filme sul-coreano, o Terráqueos, um documentário super impactante, e também um filme inglês chamado Carnage, que é um filme futurista, é um falso documentário sobre o futuro, onde o veganismo venceu. Então, por favor, sintam-se convidados para voltar a assistir mais filmes conosco e a gente seguir debatendo. Beleza? Então é isso, a gente se vê no futuro e até a próxima.